Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez no grupo de estudos Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul. Para você que está adentrando agora a nossa sala e assistindo pela primeira vez esse grupo, é um grupo que existe há mais de 15 anos dentro do Centro Espírita, Movimento Espírita Francisco de Assis, que se propôs a estudar e buscar o autoconhecimento. E desde 2015, nós estudamos as obras de Sebastião Camargo. Então, começamos com o despertar da consciência, do átomo ao anjo, e agora nós estamos estudando o despertar da consciência de Sal da Terra à luz do mundo. E temos a honra de tê-lo aqui conosco. O autor da obra está conosco, né? É muito chique isso. E a nossa gratidão terna sempre a esse nosso amigo, irmão de várias jornadas, que nos dá a honra de participar desse momento tão especial em nossas vidas. Nós temos a certeza disso. Então vamos lá. Passando a sala para dar o seu bom dia. Pamela, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso a gente estar aqui estudando mais um pouco e lembrando um pouquinho mais de que tudo tem um motivo para existir. Até mesmo, como o Sebastião já falou, se esse grupo de estudo existe, é porque ele já existiu extrafísico. Bom dia a todos. Bom dia, seu Luiz, tudo bem? Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de trazer o estudo do despertar da consciência para dentro do meu lar e abençoá-lo também com todas essas análises que faremos a respeito do Evangelho do Cristo. Bom dia, Sebastião. Um excelente dia, criaturas de Deus que estão na sala, que estão conectados aí como net espectadores, onde quer que se encontrem, que a paz do Cristo, a paz de Deus, seja no íntimo de cada ser. Que assim seja. Então, nós estamos estudando, né? E aí vocês que estão nos acompanhando, que deram o seu bom dia, tem gente aí que não deu ainda, vão aí pensando o que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando a introdução do primeiro capítulo, fé, razão e intuição. E isso é muito forte, né? Porque há uma miscelânea de pensamentos em nós, né? Do despertar da nossa fé, de como nós agimos diariamente com fé. Eu gostaria que você pensasse aí no seu dia a dia. Até do momento que você levanta, você só acorda porque você tem fé, né, e esperança naquele dia. Aliás, né, Sebastião, a gente só encarna porque a gente tem fé. Você acha que você mergulhou na carne sem fé? Né? Como que nós mergulhamos na carne? Né? Como que a gente veio para essa existência? A não ser as compulsórias, que daí é um capítulo à parte, a gente teria que falar só de encarnação e como que é todo esse processo aqui. Mas a maioria de nós, quando estamos no plano espiritual, a gente faz uma autoanálise, né, da nossa existência e daqueles pontos que nós crescemos mais, que nós evoluímos mais. Nós, espíritos, temos um único objetivo: progresso, evolução, né? Crescer em amor com todos. E isso é algo que vem de arrimo em todos os seres. Quando nós distanciamos desse grande objetivo, aí é que a gente começa a fazer as complicaçõezinhas. Mas encarnar, mergulhar na carne, é um ato de fé. Podem ter certeza disso. E aí, raciocinar, né? O que seria esse raciocínio da fé? O que é pensar a fé? Vou começar aqui a minha rodada. Pamela, você. Então, à medida que a gente toma consciência, porque
que eu vou falar uma coisa. Eu me lembro de quando eu reencarnei. Eu me lembro, se eu parar para pensar, eu volto no momento que eu estava na espiritualidade, e olha que eu fiquei assim, a princípio, para mim, era muito estranho, porque eu me via uma outra pessoa, e me acostumar a ser outra pessoa foi difícil para mim. Inclusive, quem me tirou isso foi uma palestra que eu editei do Dr. Hugo Filática do Nascimento, que ele explica em Campo Grande. É como se esse eu anterior, como até o Sebastião fala, ele coordena a encarnação dessa futura personalidade. E eu não e aí depois eu fui perceber, gente, e eu me lembro exatamente como se a espiritualidade tivesse, não se esqueça disso. Eu não sei o que é, mas eu me lembro disso. Eu me lembro que eu estava em uma outra dimensão antes de vir para cá. E para mim, a doutrina espírita, ela foi uma oportunidade de conscientizar esse processo da encarnação, hoje amadurecido com o despertar da consciência, a origem, a natureza e a destinação. Em outros momentos, o que eu vim, para onde vim, da onde vou, para onde vou. E no final, a questão, a gente segue para uma fé vivenciada no sentido de perceber que eu e o outro somos um. Ponto. Gratidão. Lindo demais, né? Lembrar desse momento encarnatório. Não tenho essas memórias, mas maravilhoso, né? Por algum motivo você tem elas tão vivas dentro de você. Seu Luiz, fala aí dessa razão, né? O que é o raciocínio dessa fé, de tudo que a gente vem estudando até aqui nessa introdução. Bom, o racionalização da fé, eu vejo assim, é julgar diante daquilo que eu tenho como certo. A razão, ela é aquele reservatório que você tem, em que você vai lá e busca as experiências que você tem na memória e julga, ou então age dentro daquela fé que você criou através das suas vivências. Mas, normalmente, ela não é uma fé completa. É uma fé dentro de uma racionalização. Porque a fé, a gente acreditava há um tempo atrás que acreditar no que você não vê, mas confiar em Cristo, em Deus, seria a fé. A fé hoje, na verdade, nós sabemos que é aquilo que você tem certeza de que vai ser. Não só por uma informação dos outros, mas por uma vivência tua. E hoje eu estava lendo uns textos que o Sebastião mandou há um bom tempo sobre crítica, autocrítica. É uma mudança total no jeito de pensar, né? A gente se dói um pouquinho, né? Porque está sempre julgando alguém, ou então se auto-julgando de um jeito meio severo, né? E as informações ali de Miramês, de Pietro Baldi, que foram os textos que ele mandou para mim, na verdade, é uma profundidade tão grande que estavam fora dessa fé raciocinada. Hoje, nós estamos tentar viver essa fé vivenciada no seu extremo, que vai se tornar o que eu sou. Só isso aí. É lindo, lindo ouvi-los, né? Então, você que não leu, que não estudou aí, Fé, Razão e Intuição, na página 50 e 51, né, do livro
o Despertar da Consciência, Sal da Terra, Luz do Mundo, ver o que traz para as nossas lembranças, intuições, e vai mexendo com a gente, vai mexendo com a gente. Sebastião, nessa retrô aqui desses parágrafos que já foram lidos, né, e que nós terminamos aqui falando do nosso modelo de perfeição, você traz ele, né, o Jesus, a causa crística, a causa cósmica, para tudo isso que há de fé em nós, né? E quando eu estou assistindo aquela série The Chosen, né, novamente, e os autores ali, eles realmente trabalharam esse aspecto, né? Não titubeava, né? Não titubeava, né? Na interpretação do ator de Jesus, né? Ele demonstra exatamente essa fé viva, né? De uma certeza do espaço e tempo onde estou, porque sou, para que veio. Por isso que nós tocamos na questão da reencarnação ou encarnação, como Sebastião sempre coloca para nós. Traz aí para nós o que há, né, disso para nós aqui. Eu estava pensando numa experiência que tivemos e dividimos com a Pâmela agora há pouco, dentro desse processo de morrer e renascer. E quem está me observando viu que eu estava escrevendo alguma coisa agora, porque se com Kardec, quando as coisas não estavam lá adequadas, nas notinhas que ele colocava de rodapé, aparecia algumas pancadas em algum lugar para falar, não é assim. E comigo é o sono. Se eu estiver escrevendo uma coisa que não condiz, fica sonolento. E eu fui dormir, e quando abri o documento, sumiu o que eu tinha escrito sonolentamente, para renascer de um outro formato. O primeiro parágrafo ainda não está corrigido, mas está com a Pâmela, vou deixar para ela ler, e eu vou ler o que acabamos de escrever agora, que está pela metade ainda. Porque conforme o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então, se eu já tenho consciência disso, como você disse, eu não vim aqui e enganado por alguém, como se fosse uma pegadinha. A que veio é o nosso objetivo, saber por que estamos aqui. Porque na questão 2, na realidade, 258 mesmo, da obra O Livro dos Espíritos, via de regra, somos nós que escolhemos as nossas provas, salvo as reencarnações compulsórias, que nós não temos sequer condição de pensar nisso. E escolhemos, conforme a questão 558, com o duplo objetivo de evoluirmos pessoalmente, de aperfeiçoarmos e contribuir para a harmonia do universo. E a metade do segundo parágrafo que recuperamos está assim: a vida, para nascer, renascer, se renovar e progredir sempre, deve morrer no oásis das ideias síntese, para reviver no mundo das formas impermanentes. Aí não veio o restante ainda. Com certeza, há algo mais grandioso do que tinha lá. Porque é como se apagasse momentaneamente, quer dizer, morreu lá, renasceu aqui. E nesse recomeçar, porque a gente faz uma recapitulação por todos os reinos que passamos só durante a gestação. Eu estou ali no mineral inicialmente, porque o espermatozoide e o óvulo inicialmente é basicamente água. E passo pela formazinha de todos os seres, porque quando formos observar o recém-nato ali após a fecundação, se compararmos com, às vezes até com vegetais, animais e de várias espécies, parece tudo igualzinho, para quem tem olhos de ver. Então, após essa recuperação de informações de etapas anteriores e, ao mesmo tempo, do conteúdo que almejamos desenvolver, nós vamos fazer de um novo jeito. Não é tudo
de novo. É tudo novo. Porque não vamos fazer tudo de novo do mesmo jeito. É tudo de um novo formato. Ou seja, novos tempos, novos métodos. Então eu vou ter, como se fosse por trás de uma cortina, algo me lembrando sutilmente do que fui. E, ao mesmo tempo, algo me estimulando do vir a ser. Então, vamos refazer um bolo com um novo formato, sem perder as informações pretéritas e acrescentando mais um ponto no conto. Por isso que a ideia de Kardec, a síntese, é viver, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Por isso, essa fé é um conhecimento prévio daquilo que vamos fazer. Então, ninguém nos jogou aqui de paraquedas. Não nos empurrou do avião lá, às vezes até sem paraquedas. Negativo. Milimetricamente, cada detalhe, cada nuance foi programada. Pelo menos em linhas gerais. Eu posso mudar o contexto que foi programado para melhor. Eu só não consigo mudá-lo para pior, conforme está na Gênese. Porque quando está piorando, a vida me tira de volta. Me leva de volta para que eu não comprometa e não perca o pouco que às vezes conquistei. Então isso é da lei. Quando eu estou descendo escada abaixo, antes que eu me arrebente, a vida me arrebata. Isso é um fato, e quando eu vi isso, eu fiquei encantado na obra A Gênese. Então, essa fé esclarecida, essa fé lúcida, na qual eu sei o que estou fazendo, para que mais tarde ela seja uma fé inquebrantável, passando pela vivenciada, para dizer, eu sou. Não tenho mais dúvida. Agora já a visão de síntese. Eu não preciso mais raciocínio para entender a própria vida. Onde a Pâmela vai ler agora o primeiro parágrafo, falando um pouquinho dessa vida, o significado da vida. Antes eu quero falar rapidamente. O Sebastião me lembrou de uma coisa, e que falado na outra aula, mas não houve abertura para isso. Mas tudo tem seu tempo. A importância da humildade. Para se ter fé, você precisa ter humildade. E aí depois eu queria que o Sebastião pudesse falar dos 5 pilares: a humildade, a sinceridade, a honestidade, fidelidade. Não é isso, Sebastião? Então vamos lá rapidamente. O verdadeiro sentido e o real significado da vida originária, da vida com V maiúsculo, é gerar e promover a consciência como instrumento de promoção e sublimação da própria vida com V maiúsculo, uma vez que da vida com V maiúsculo promana a vida com V minúsculo, em suas imensuráveis expressões, que, após perfazer um longuíssimo périplo evolutivo, a vida, com V maiúsculo, volverá mais bela e mais graciosa, com o fito de prover e de promover a vida num contínuo infindo. Ou seja, as idas e vindas da vida com V minúsculo vai expandir, vai sublimar e expandir a vida com V maiúsculo. Inclusive, eu acho que esse texto foi estudado lá na fraternidade, né, Sebastião? Eu só queria lembrar, foi estudado lá na fraternidade esse texto, né? Não foi porque ele acabou de nascer. Pode até ter sido, né? Até falei, ele escreveu agora, você já viu na fraternidade?
Então Esse eu vi em cabra já algum lugar. estudou ele no plano astral, estava lá quando foi escrito, porque agora eu só materializei. Ah, Então, ele estava tá. lá e lembrou, então se comprometeu. Sim. Eu queria lembrar só um pouquinho do texto que você, do que você comentou sobre a questão 258, né? 55, qualquer coisa, que eu não me lembro. E aí você explicou o seguinte, né? Que na verdade o livre-arbítrio, voltamos a falar novamente, é uma gaiolinha que você pode trabalhar dentro do ponto A até o ponto B. Se você quiser descer do ponto A, você é tirado do contexto. Então, na verdade, não existe um livre-arbítrio total. Existe um livre-arbítrio para o bem e para o crescimento. Mas para a parte que você não estipulou e não projetou no mundo espiritual, você é tirado do contexto. Foi bem essa palavra que você comentou, né? Aí eu fico lembrando, assim, pessoas já no meio político e não político, artístico, que são mais divulgados, pessoas que estão aí com 90 e poucos anos aí. Minha mãe tem 94 anos, mas foi uma dona de casa, uma dedicada à vida, dedicada aos filhos, e talvez tenha bônus hora para estar vivendo até essa data aí. Não acredito que seja o comprometimento dela com a vida que levou ela a viver tanto. Mas eu vejo alguns seres aí que aprontaram bem aí com o povo e que estão envelhecendo. Foram canalhas e continuam velhas canalhas. Então eu fico pensando assim, Deus tem algum propósito em tudo isso, né? Então, Mas, eu também queria complementar essa tua pergunta, não, que pode comentar. é bem interessante o que o seu Luiz está colocando, né? Que eu entendi que a gente é retirado a partir do momento que você desperta, né? Então, a consciência está desperta, você vem com um propósito vivo de querer progredir, de querer contribuir para com a humanidade. E na nossa ótica, esses seres estão atrás, estão fazendo coisas ruins na nossa ótica. Às vezes, na ótica dele, ele está acertando ainda, né? E aí Deus vai dando corda. É isso que eu entendi, Sebastião. E a corda vai indo, vai soltando, até ele despertar, porque se ele não despertar para o amor, para essa questão de realmente querer o bem de todos, eu estou aqui a serviço, né, do Pai, a serviço de um povo, de uma nação, que isso está escrito em vários textos deles, né, que a gente se elege para estar a serviço do povo e da nação. Só que isso some tudo e eu começo a pensar no meu pessoal, em mim mesma, né? Então, é uma questão de despertamento desses espíritos que eles estão ainda dormindo. Né? Essa é a minha sensação. Assim como já estive, né? E em algumas questões estou dormindo ainda. Podemos seguir assim, Sebastião? Se tudo cresce e evolui, vamos fazer um raciocínio bem simples, bem terra a terra aqui para analisar essa situação. No Evangelho segundo o Espiritismo tem algumas coisas que nos encantam e nos enternece profundamente. E uma delas é de calar-se, que caridade é calar-se para que o mais tolo possa falar. Às vezes ele nem sabe falar. Se eu não deixar ele falar com as suas tolices, ele não vai aprender a falar. E, ao mesmo tempo, tem outras tiradas que também nos chama a atenção profundamente. E uma delas é o que estamos vendo acontecer em nosso cenário, porque no Evangelho está assim: quando não tem os instrumentos afiados, vai os enferrujados mesmos. Então, enquanto Luiz não se candidata para ser o presidente da República, vai o que está aí. A hora que ele se candidatar para fazer diferente do que lá está, porque se ele está percebendo alguma coisa de desconexo da realidade, ele tem que se candidatar para ir lá fazer o certo. Porque quando Miramês fala, nós queremos, quando despertamos,
nos livrarmos de algum modo do lixo mental. Mas tem alguém na fila esperando esse lixo mental como um banquete suculento. Então, quando nós percebemos no entorno que estas atitudes já não condiz nos cargos que ocupam, eu preciso me candidatar para ocupar o cargo e fazer diferente, para mostrar como se faz. Então, é como se alguém estivesse fazendo um bolo e a maneira que ele está mexendo, ele não sabe se mexer no sentido horário, ele está potencializando a energia do bolo. Então, ele mexe para cá, e não sabe que no sentido anti-horário ele está dispersando e enfraquecendo o energismo do próprio bolo. E a gente pede, para aí um pouquinho, deixa eu te mostrar como eu faço o meu bolo. Ou deixa ele fazer o bolo até o final também, para agora deixa eu fazer o mesmo bolo de um outro modo. Aí você vai mostrando, ele fica de lado aprendendo, que é o que está acontecendo em nosso cenário e acontece em todos os homens, porque em toda parte há a vida, e em perene profusão, porque não existe nada sem vida no universo. A chamada matéria escura, que é basicamente 96%, é vida, é espírito, é princípio inteligente do universo. Os 4% que já visualizam com instrumentos também é a mesma vida, tiveram a mesma origem em outro formato. Por isso que quando criticamos pura e simplesmente, nós estamos nos comprometendo e, ao mesmo tempo, candidatando a passar pela mesma situação. Que a palavra correta não é livre-arbítrio, é livre escolha e consequências. Ou seja, escolhas e consequências. Eu posso escolher, diante da minha capacitação, ir até o primeiro degrau da escada. Mais do que o primeiro degrau, eu não tenho, eu nem sei como fazer. Então, eu sou livre para viajar da base até o primeiro degrau. Essa é a minha liberdade de escolha. Eu só posso escolher dentro desse universo Legal. que eu domino. Ou, quiçá, alguém ainda está me conduzindo para esse aparente domínio. Por isso que o entorno, como Jean-Henrique Pestalozzi já dizia, é o primeiro caderno. Muitos pensam que a Bíblia é o primeiro caderno. O primeiro caderno é a natureza. Ela é o primeiro caderno. Então, eu vou observar a natureza das pessoas, das coisas, dos seres, como se comportam. E com esse nível de consciência em que nasci, a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre a sua destinação futura. É a consciência que ele tem dessa destinação. Então, com esse nível de consciência que eu nasci, eu não nasci para tirar férias. Eu não nasci para julgar, para criticar, porque Jesus foi muito claro. Não julgueis. Porque com a mesma medida que medirdes, serão medidos. Então, o que eu posso enviar como produto de exportação, que normalmente a gente exporta o que é melhor, e deixa o menos nobre para o nosso próprio universo. E isso é da lei. Quando eu for doar, eu preciso doar o melhor de mim. Depois será acrescentado algo até superior ao que eu doei. E doar o que há de mais puro e nobre para que esses seres tenham a referência do real sentido de justiça, de solidariedade, de fraternidade, de leis, mas de acordo com as possibilidades que serão dadas a cada um. Então, todos terão as mesmas possibilidades de uma vida plena, saudável e feliz. Então, os gestores, os que estão com as rédeas na mão, no destino da nossa nação, precisa criar possibilidades, não é mantê-los na miséria. Então, criar possibilidades para que cada um gira ou gerencie a própria vida. Quando isso acontecer, nós vamos perceber algo, um cenário diferente. Mas o que aí está foi escolha nossa. Então, enquanto um eleitor inconsciente que está com a consciência de sono vender seu voto, ele está vendendo o seu próprio destino.
Está deixando que alguém faça o seu destino. Porque um dos momentos ou dos poderes mais sagrados que temos é o voto de escolher. E depois, se a escolha não deu certo, a gente tira. Porque se o poder é do povo, retira a má escolha. Então, essa conscientização de verdadeiros espíritos despertos na consciência, ou de cidadãos conscientes, é que vai nos permitir viver de tal modo a nossa vida que ela sirva de farol para esses seres. Porque se em nosso corpo tem seres que nos lembram de compromissos profundos, conforme Miramês narra. Então, dentro do nosso corpo tem sentinelas, tem elementais que nos lembram de compromissos avançadíssimos, como os servidores lembram o seu chefe. O senhor esqueceu de pagar a conta de luz. Não é nem o nosso salário, o nosso seria perceptível, porque não está funcionando as máquinas. Apagou todas as lâmpadas. E às vezes lembra antes, já que aconteceu uma vez, o senhor está lembrando de pagar a conta de luz para não acontecer a mesma coisa? Isso existe dentro do nosso próprio corpo nos lembrando. Por isso que você põe um relógio de despertar e acorda 5 minutos antes. E que graça tem acordar com o relógio? Tem graça nenhuma. Tem graça você acordar para ouvir o despertador acordado. Aí tem uma graça fantástica. Então vamos olhar o panorama do nosso país e viver gerenciando o nosso diminuto espaço como se países ou presidentes fôssemos. Aí a coisa vai mudar rapidamente, porque o exemplo de um transforma o contexto. Maravilha, eu tenho certeza que todos vocês que estão aí em casa ficaram impressionados, né? Começamos falando da fé, da razão, da encarnação e partimos para o nosso comportamento social, né? As escolhas que nós podemos fazer e esse entendimento, né? Essa riqueza que nós encontramos aqui nessas leituras e nessa obra do Sebastião Camargo. Você começa a pensar aí, você fala assim, nossa, parece até que fugiu do tema. Não, está dentro do tema. Isso é fé raciocinada. Isso é raciocinar tudo o que nós estamos fazendo, né? Em termos de consciência humana, nós estamos conscientes naquilo que nós desenvolvemos? E para nós darmos continuidade, eu vou pedir para a Pamela fazer a leitura para nós hoje, ou o seu Luiz está querendo ler? Não sei quem quer ler, quem está brigando para ler. Posso ler, mas se o Luiz quiser ler também. Só na página 52, todas as criaturas se fazem. Posso dar um spoiler? Tudo que vocês falaram tem tudo a ver com o que a gente vai ler agora. Exatamente. Inclusive, estou com a questão 540 aqui para ler, para nós relembrar ela. Pode continuar aí, Pamela. Tá. Então, se você quiser, Luiz, eu leio e depois você emenda com a 540. Pode ser? Sim, pode ser. Então, vamos lá. Todas as criaturas se fazem realizadoras da obra do Pai. E, para tanto, foram criadas, uma vez que tudo serve conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos. Atuamos como seus colaboradores naturais na construção e na movimentação dos mundos, da natureza e de tudo que ela abarca, favorecendo de inúmeras maneiras o crescimento espiritual dos demais seres com maiores ou menores responsabilidades, segundo o nosso grau evolutivo. Ainda nos períodos primários de evolução, as criaturas atuam para esse fim, sem consciência de que o fazem. Entretanto, essa atuação é imprescindível para que tudo se transforme e cresça, supere-se e atue no meio ambiente em que morejam.
sendo o sublime arquiteto do universo onisciente, nenhuma atitude das criaturas deixa de ter um significado e um fim útil. Nenhuma atitude das criaturas deixa de ter um significado e um fim útil, senão necessário. Mesmo as guerras, os morticínios de diferentes naipes, as consequências da ignorância e da brutalidade nos seus diferentes aspectos, são salas de aulas para um espírito em permanente evolução. Todas as experiências, até as mais terríveis e sofridas, nada mais são do que aulas para os seres que a elas se submetem. Quando vemos uma fera como o leão agredir e matar de forma tão selvática a sua vítima, sabemos que o faz porque é da sua natureza agir para prover a sua vida. Não há culpado nisso, não há errado. Essa é a sua experiência de vida e pela qual necessita passar no estágio em que se encontra. Também o ser que já na forma humana mata ou agride de forma ainda um tanto selvagem e quase sem sentimento um outro semelhante o faz, porque ainda não adquiriu o sentimento de amor e respeito ao próximo. As consequências dos seus atos servirão de aulas para o aprendizado vindouro, de que necessita, a fim de avançar um degrau a mais na senda evolutiva. Quiçá os espíritos em estágios bem mais avançados que nós nos vejam como vemos os leões. Portanto, não há culpados, não há erros, ou o Criador não seria onisciente, onipresente e onipotente. Assim sendo, compete-nos seguir em frente, trabalhando e estudando, aprendendo e ensinando, sem declinar do aprendizado que a circunstância atual nos oferece. À medida que a razão e os sentimentos se sublimarem no decorrer dos evos, a intuição se desenvolverá eminentemente e o ser humano assimilará com mais facilidade a lei divina, condensada no Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus, e a aplicará com maior sensibilidade. Aos poucos, tornar-se-á o Evangelho vivo e a expressar-se em tudo e com todos, tal como o Mestre dos Mestres o fez. A esse respeito, Emmanuel se pronuncia. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra, ao olhar é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva no livro que Jesus está escrevendo, com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência ou então se preparar ao reencontro do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Podemos acrescentar a expressão de Emmanuel
que não apenas as tarefas dignas se revestem de utilidade ao seu tempo, mas também as menos dignas, pois, de alguma forma, servirão de lições para o crescimento espiritual do ser, que as promove e de exemplo para quantos testemunhem a sua experiência e aprendam que dessa maneira não convém proceder. Aqui cabe recordar Joana de Ângeles na lição Marcas Morais. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade, impulsionando-o ao avanço quando não são nobres essas realizações, ou fazendo-o momentaneamente estacionar no sofrimento, na repetição da atividade, até liberar-se do conflito culposo. Todas as experiências haverão de induzi-lo ao avanço, é da lei. Não vamos nos preocupar com os outros, né, seu Luiz? É da lei. É a lei. Estão acertando ou É. estão errando? Eu estou acertando e estou errando todo dia. Como é que fica isso, né? Certeza. Mas pode comentar o que te chamou a atenção aí. Então, uma coisa me chamou muito a atenção foi o seguinte, que tudo, não há nada de inútil na vida. Até o apêndice, que eu entendi como Sebastião, que ele foi fundamental na minha recuperação. Ele abraçou a inflamação e ele inflamou. Então, o apêndice, ele é importante porque, embora ele não possa ter a utilidade que antes era para alimentação herbívora, mas hoje ele é um quartel-general de leucócitos. E uma outra coisa que eu grifei com letras garrafais. Nem sendo o sublime arquiteto do universo onisciente, nenhuma atitude das criaturas deixa de ter um significado e um fim útil, senão necessário. Aí ele completa: mesmo as guerras, os morticínios de diferentes naipes, as consequências da ignorância e da brutalidade, nos seus diferentes aspectos, são salas de aulas para o espírito em permanente evolução. E ainda ele completa: à medida que a razão e os sentimentos sublimarem no decorrer das eras, a intuição se desenvolverá eminentemente e o ser humano assimilará com mais facilidade a lei divina. Ou seja, isso não será mais necessário. Essas guerras são necessárias para que a gente crie a inteligência. E no final, ele mostra que cada aprendiz há de ser uma página viva do livro de Jesus. Está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparar do recomeço do aprendizado. Ou seja, aonde eu estiver, sempre vou estar aprendendo. E aquilo que vocês dois falaram e o Sebastião completou. Se a lição ela foi terminada, se eu encerrei a lição, não tenho mais o que aprender aqui, eu vou para outra dimensão, eu vou aprender tudo a movimento. Você precisa de outra escola, não é mais essa a escola, né? E aí também, né, um toque aqui, né, que Sebastião traz a guerra. O que é guerra? Né? O que é a guerra? A guerra é um ser querendo ter mais razão que o outro, né? Um ser querendo dominar o outro. Então, tem a ver com a fé, a razão, a intuição.
né? A guerra em si, né, que existe, eu não vim trazer a paz, mas a guerra, né, Sebastião? Quem disse isso foi Jesus, né? É porque nós vamos entrar em choque conosco mesmo, né? Então a gente vai estar nessa busca de entender melhor todos os processos, né? Então, por que da guerra? Então, não é a guerra que, lógico, né, essas guerras dos bombardeios, essa eminência de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, que as pessoas falam muito e têm medo, né, de uma bomba que vai explodir e acabar tudo. Primeiro, não acaba tudo, né? E aí vem a fé. Por que que Deus permite isso? Né? Então, para que servem essas razões, essas inteligências que trabalham ainda nesse patamar, né, nesse nível de destruição, né, da humanidade, para ter um poder? E aí eu brinco, eu falo assim, mas que destruição é essa? Ele vai destruir tudo, vai dominar quem? Né? Qual é o sentido disso? Não tem sentido, não tem lógica, né? E não tem lógica mesmo. Mas aí vem puxando dentro de nós a fé, né? A fé nesse Pai criador, que traz para nós essa estabilidade de que Ele está sobre, acima de todos nós e Ele está conduzindo, né? Nós não estamos soltos. E se a gente olhar para o universo, né? O que é o nosso planetinha perante o universo todo? Né, esse planeta Terra, e ele está conduzindo todo mundo. A condução está na mão dele. Então aí nós vamos entendendo em nós, né, que essa questão de nós estarmos aqui passando dores e sofrimentos é porque é a maneira que eu compreendo a necessidade da paz em mim. É a maneira que eu vou compreender como eu tenho que agir melhor dia a dia. Então, ainda nós vivenciamos, né, como o Sebastião colocou, né, todo povo tem o governo que merece, e é realmente porque nós fazemos parte de um conjunto. Né? Então, não é o meu desejo, não é o seu desejo individual que transforma, mas é o todo. Então, aí seria necessário que eu me modifique, que eu me responsabilize, para que o outro também se modifique, se responsabilize pelas suas atitudes, e aí nós vamos formando uma consciência conjunta que a pessoa que vai nos representar é melhor do que aí está. Mas hoje ainda é essas consciências que nos representam, é que representa às vezes coisas que eu nem quero ver em mim, né? Aí lembra da mensagem espelho, que eu critico no outro, às vezes está em mim ainda, né? Ah, não, mas eu não sou corrupta. Será que não somos? Né? Quais são as atitudes que trazem o início da traça, né, da corrupção, da ferrugem em nossas almas? Em termos de sentimentos, em termos de comportamento, em termos de atitude, né, e do abandono da própria fé, né? O ser humano às vezes está muito descrente hoje porque analisa o todo e se perde nesse caminho, né? E aqui Sebastião fecha, né, com a mensagem de Joana, mas também de Emmanuel, sobre as nossas tarefas, né, as tarefas dignas, e aí ele ressalta as não dignas também, pelo menos para a gente entender, né, que colocar a mão no fogo queima, né, e aí a gente segue avante. Então essa é a necessidade, né, e aí Joana vem trazendo para nós, né, que nós estamos trabalhando um conjunto de experiências na nossa formação de caráter, né, da nossa personalidade, e assim nós vamos nos impulsionando para o avanço, né? E é complexo mesmo, não é simples, não é da noite para o dia que o espírito, no nosso estágio evolutivo, adquire todas essas competências. Vai chegar a um nível consciencial que nós vamos começar a dar saltos quânticos, mas ainda não estamos nele. Né? É bom avisar, né, Sebastião? Nós ainda estamos engateando. Seu Luiz, Só quer complementando uma coisa, se a guerra existe fora, também existe dentro da gente. Esses conflitos internos, que Sim. são a não ser guerras e que a gente exterioriza um outro, que o Sérgio Felipe de Oliveira e o próprio Sebastião fala, que são os pontos neuróticos. Os dados mentais.
né? A gente não pensa nisso, mas olha quantos mísseis eu lanço por dia, Vale mentalmente. mais que uma bala, segundo Sebastião. Então, né? A dona Amara veio no meu pensamento aqui, ela falava que as pessoas que estão acompanhando a palestra e discordando do palestrante, muitas vezes soltam flashes energéticos que chega a ferir e formar manchas roxas nela. Ela tinha essa experiência, né? Então você vê o quanto que é importante. Eu vou ler a questão 540, que ela foi citada aí. Assim, os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa pelo seu livre arbítrio ou por um impulso instintivo irrefletido. Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Imaginai essas imensidades de animais que pouco a pouco fazem sair do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessário para a harmonia geral? Esses são apenas animais da última ordem que realizam essas coisas, que promovem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida, e antes de ter plena consciência de seus atos e o seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que tudo começou pelo átomo, admirável lei da harmonia, do qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Essa é uma das questões mais extraordinárias do Livro dos Espíritos. Não sei como que ele conseguiu alcançar uma profundidade só com esses seres mesmo, né? A profundidade dessa questão, né? Aí eu lembro aqui quando ele fala assim, ó, sendo o sublime arquiteto do universo onisciente, nenhuma atitude das criaturas deixam de ter um significado e um fim útil, se não necessário. Então eu ia lembrar assim, eu citei a situação aí dos canalhas novos que se tornam canalhas velhos, porque eles não fazem a transformação, mas Deus os mantém aí. A minhoca, ela faz um serviço excelente para o planeta. Eu acredito que ela não tenha consciência desse serviço que ela faz, mas sem as minhocas não teriam alimentação, porque elas são que fazem a fertilidade da terra, que a água chegue até certas profundidades. É a minhoca, bichinho asquerosinho, porque poucas pessoas têm até coragem de pegar. Eu já tenho até dó quando eu vou pescar, que eu tenho que enfiar o anzol no meio dela. Me chega a doer, né? Tento até mudar de isca para não usar ela, porque eu sei a importância dela, mas eu não tinha nenhum pingo de ideia que ela teria tanta importância. Aí com os nossos amigos Camila e o Zeca, e com as abelhas, eu estou aprendendo cada coisa que é inacreditável. Sem as abelhas, o mundo pereceria.
Por isso que tanta preocupação já na Europa que não se acha mais abelha lá. Porque elas são responsáveis no mínimo, pela polinização. Você já pensou se elas não fossem lá atrevidamente buscar o melzinho, mas enfiasse os pezinhos dela, né, que eu contei já num dos programas, como que tira os pólen dela, com as armadilhas que eles agem para que os pólen caia, porque os pólen são uma coisa que ela faz sem consciência. Talvez o mel, ela sabe qual é o propósito daquele mel, mas os pólenzinhos do pé dela, ela não tem consciência daquela utilidade que são aquele pólenzinho saindo de uma flor, entrando na outra, faz uma mistureira ali. Então é isso aí, tudo serve, né, dentro da natureza, tudo tem o seu propósito. E eu acredito que também, que é o que está me martirizando um pouquinho, que esses canalhas também têm um propósito. Nem se for para servir de adubo para nós, para que a gente veja como não fazer. Seu Luiz, hoje são eles, ontem fomos nós, né? Então a gente é bom no... Tomar cuidado aí. Adriana, antes de falar... Pode falar, Sebastião. Ou seremos. Ou seremos, né? Às vezes hoje é verdade, né? Seremos. Adriana, antes de passar para o Sebastião, eu queria fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Me deixou muito não é intrigada, mas ele fala da questão da autoculpa, que as consequências dos atos serviriam de aulas para aprendizado vindouro, de que necessita a fim de avançar um degrau na cena evolutiva. O sentimento de culpa, ele é necessário para um arrependimento, mas eu achei interessante que ele até fala que, portanto, não há culpados e não há erros. Mas a gente carrega esse sentimento de culpa no nosso inconsciente por séculos até milênios, e a gente explode nas chamadas doenças autoimunes. E aí, se pudesse colocar tudo isso num pacote só, eu agradeço. Porque, deixa eu comentar um negócio aqui também. Há muito tempo atrás, nós tivemos uma palestra do homem que chamava Allan Kardec. Ele é de Cuiabá. E ele falou sobre o arrependimento. Aí, nos papos que eu tive com o Sebastião, mas arrepender é não acreditar que eu fiz o máximo que eu pude. E o Sebastião falou, realmente, nós temos que se arrepender, mas não paralisar diante do arrependimento, criando um sentimento de culpa, mas se arrepender, criando uma nova proposta de melhoria diante daquela situação que foi equivocada para aquele momento. Então, arrependimento é o início da criação de uma nova proposta. Exato. E também pensando, né, e aí o Sebastião complementa para nós, essa questão do pensamento culposo, né? A maioria das almas, né, encarnam, né, já estão encarnadas, os espíritos encarnam com essa culpa, né, de uma vida que não deu certo, de momentos e experiências que eu tenho que corrigir. Então a gente nasce com o alerta ligado, e isso forma uma egrégora mental que prejudica, né, o conjunto como um todo. Essa sensação culposa, e a maioria tem, né? A maioria de nós a gente observa que tem. Então eu também penso que a culpa é algo que a gente tem que trabalhar. Mas antes de passar para o Sebastião, né, vou colocar aqui as anotações dos nossos irmãos, e Dona Lucy colocou, lembrei com a fala da Pamela que temos uma neta, tivemos notícias que ela é do mesmo espírito da minha sogra. E Sebastião me falou que a minha sogra é a mentora da minha neta. Falando da encarnação. Marília colocou assim para nós, esta noite, até no Irã eu estive, que o Sebastião comentou, né, quando ele sai do corpo,
Só lembro nitidamente estar explicando para um ser como era a vida naquele país. Então você viveu lá, hein, Marília? Para explicar a vida lá, né? Então, não tem uma pergunta assim direcionada, Sebastião, mas você já pode ir nos conduzindo aí, né, ao fechamento. Vamos refletir. Um estado de consciência de culpa, segundo Joana de Ângeles, quando ela narra na obra Amor, Imbatível Amor, a necessidade da culpa, então já é um começo, porque eu reconheci alguma coisa que não foi bem, alguma atitude malversada. Mas o ideal não seria a culpa, seria a responsabilidade. Então eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. Aí eu não preciso me culpar. E se eu já reconheci que não foi bem, que foi inadequada a situação, eu aprendi como não fazer. Não vou me martirizar. Foi ocorrido hoje. Então, a surpresa, quando abre o livro, desapareceu o que foi escrito e foi salvo, porque eu lembrei que não é só Jesus que salva, eu também salvo. E, às vezes, a cada palavrinha que eu escrevo, eu já salvo. E, sem se martirizar, a semelhança de quem fez uma estrutura, um prédio belíssimo, e alguém por inveja foi lá e implodiu, falou: grande coisa, de onde eu tirei as ideias para fazer esse que você implodiu, eu tiro outras ainda melhores e o refaço com mais beleza, com mais fortaleza, com às vezes até a prova de terremotos, como estão fazendo por aí. Então, assim que admitimos que o texto não estava adequado, que de onde foi tirado viria outro melhor, foi reescrito com a clareza, com a lucidez, com a profundidade imensamente maiores do que o que estava até então. Por isso, diante de qualquer situações em que nos encontrarmos, se eu não planejei fazer de forma indevida, propositadamente, que seria um tanto mais grave, mas ainda cabe no meu tamanho evolutivo, de acordo com a minha consciência. Então, se eu planejei uma situação benéfica e não saiu como foi planejado, respira fundo. Refaça as ideias, recomece com novas ideias e faça diferente. Mas se ainda estou no estágio, porque fora tudo são espelhos, que ainda julgo e condeno, quando for a minha vez, quem sabe eu farei até pior do que aqueles que lá estão, porque não tenho, às vezes, nem a coragem, nem a ousadia que eles já têm. Por isso, vamos analisar o entorno e corrigir o interno, para que, quando for a minha vez, não sendo conivente, mas sendo indulgentes para com as falhas dos outros, porque é o que nos recomenda Jesus, falando-nos do verdadeiro sentido da caridade, que é a benevolência para com todos, a benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas. Então, cada estágio aprendemos alguma coisa. Então, quando refazemos o estágio, dando um novo significado à mesma situação, vamos apresentando ou acrescentando um conto no ponto que antes fora escrito. Mas a culpa, pura e simples, ela dilacera a própria alma, dilacera a própria vida e pode gerar o que chamamos de fibromialgia. E aliado a ela um estágio mais contundente é a autopunição. Além de me culpar, começo a punir-me pela situação. É mais agravante ainda, além da fibromialgia, ela pode nos levar à esclerose múltipla e a várias situações como diabetes, como Parkinson, Alzheimer e várias situações onde eu estou destruindo a minha própria vida. Então, errou, se equivocou,
respira fundo, faça uma consulta à própria consciência, peça auxílio à consciência crística e cósmica, aos seus emissários, refaça as ideias e recomece de novo. Porque a lei não limita-nos quantas vezes recomeçaremos. Jesus foi muito claro: quantas vezes eu devo perdoar cada ofensa? 7 vezes? Perguntou Pedro. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é infinito, até não se ofender e não precisar mais do perdão. Porque se eu compreendo a situação, eu não me ofendo. Se eu compreendo a situação onde se encontra quem me caluniou, quem me difamou, quem usou da maldade, da mentira e da maledicência, eu não me ofendo. Eu me liberto, porque perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Perdoar a um amigo é dar prova de amizade. Eu dou a outro as mesmas oportunidades de reconciliação que eu gostaria que Deus me desse quando for a minha vez de reconciliar-me e ajustar-me perante a lei. Então, fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus, olhem o entorno e observe que é você mesmo em todas as situações, como nos ensina Miramês. Tudo que está à nossa volta são as nossas etapas, as que passamos ou passaremos. Se julgarmos, ainda não passamos. Se usarmos de compaixão e exemplificação, já passamos e estamos apontando o caminho como faróis de novas possibilidades de uma vida plena, saudável e feliz. Espero vocês mais tarde, às 17h30, para profundas reflexões em torno da problemática do câncer. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.